Acá no, nadie me toca nada, todo es mío. Y la economía es tan estable que los precios que tenías hace un año y medio, los vas a encontrar igual. Y complacida de que vengan a vivir a nuestro país, porque nosotros somos pocos y queremos más amigos, compañeros, hermanos en nuestro país. Bom, pessoal, é isso. Oficialmente desistimos do Brasil e vamos mudar para Encarnación, no Paraguai. E esses são os 6 motivos pelo qual a gente está indo para o Paraguai, especificamente em Encarnación. E o primeiro motivo é, para aqueles que viram o nosso último vídeo sobre montar uma empresa de cold brew no Brasil, a dificuldade de empreender no Brasil hoje está muito complexa. A gente fez vários testes, criou diversos produtos, levou nas cafeterias e teve um feedback excelente sobre o produto. Mas o que a gente ouviu também é que a situação econômica não está legal. Para o tipo de produto que a gente estava criando, a maioria dos donos dos estabelecimentos falou: não vai ser fácil de vender, o pessoal está sem dinheiro, meu faturamento está caindo. Então, a dificuldade de empreender no Brasil é muito alta. Bom, então além desse feedback negativo que a gente teve, não sobre o nosso produto, e sim sobre como o mercado brasileiro tá, e a gente tomou a decisão de realmente mudar para a Encarnación, um dos primeiros motivos é lá a facilidade de empreender é muito, muito, muito maior. O que eu falo com o Lucas, que a percepção que a gente teve, até com a minha família que foi para lá, é que Encarnación, não só Encarnación, o Paraguai em si, ele parece o Brasil dos anos 80. É mais fácil de você empreender, as coisas são mais fáceis, tem menos burocracia, e esse é um dos principais motivos que a gente está mudando para lá. Empreender numa economia que está indo para frente e, além disso, existem diversos nichos no Paraguai que não são preenchidos, que estão ali esperando para alguém inovar e empreender. Que nem a Sofia falou, o Paraguai é como se fosse um Brasil dos anos 80. E realmente é. Eles têm uma deficiência muito grande em muitos nichos e muitas oportunidades para quem quer ir lá empreender, inovar, ganhar dinheiro e trabalhar. O segundo motivo pelo qual a gente está mudando para o Paraguai é: o Paraguai está no caminho certo. Para quem mora aqui no Brasil já está cansado. Nesses últimos anos aí de governo Lula, a gente viu esquema de corrupção, Banco Master, INSS, a reforma tributária agora que vai foder com o cidadão brasileiro. E já deu, já chega. Quem quer viver nessa loucura que é o Brasil e não vê que o Brasil está indo para o limbo, meu, o último que sair apaga a luz. Com todo respeito a todos os nossos espectadores, infelizmente não dá mais para ficar nesse país. E para aqueles que têm medo de viver exatamente o que a gente está vivendo aqui no Brasil, no Paraguai, vocês não precisam ter esse medo. O Paraguai em si, ele é uma pessoa muito conservadora, e isso a gente viu de tanto estando lá, quanto conversando com as pessoas, quanto os políticos que estão no poder, é totalmente diferente. Y una de las cosas que me atrajo del país es que acá se cría desde el amor. Acá se cuida la infancia, los niños son apreciados, son cuidados, las escuelas son fantásticas, los niños crecen respetando a sus mayores, a sus abuelos. Então, os ideais que eles têm são conservadores. Então, o risco de você ter uma esquerda novamente no poder é muito, muito pequeno. Isso a gente consegue ver em praticamente todas as esferas da sociedade. Eles têm um medo muito grande de ter esse controle que, por exemplo, a gente vê no Brasil. Isso é muito nítido quando você conversa com as pessoas que moram lá. Eu comentei com uma paraguaia o que acontecia no Brasil, quanto de imposto a gente pagava, como funcionava o sistema jurídico e por aí vai, e ela ficou completamente incrédula. Então, para isso, na cabeça deles, isso é muito inconcebível de que vá acontecer ou que eles deixem isso acontecer no país. Eles têm uma aversão à esquerda e esse governo totalitário que a gente vive no Brasil hoje. E você que já está convencido a mudar para o Paraguai antes de terminar esse vídeo inteiro, fica até o final que a gente vai deixar um presente no final do vídeo, que é basicamente a melhor planilha que você vai ter para calcular o seu custo de vida no Paraguai, nas 3 cidades e nos 3 padrões de vida que você vai poder manter, tanto abaixo do padrão que você vive no Brasil, tanto no mesmo padrão e num padrão mais alto. E você vai se surpreender na diferença de custo de vida. O terceiro motivo que nos fez querer mudar para o Paraguai é a segurança.
A gente sabe que aqui no Brasil as facções elas estão dominando cada vez mais território. A maior parte das cidades brasileiras está cada vez mais perigosa, com mais moradores de rua, mais drogados e, como a gente vê no noticiário, na TV, no geral, esse é um problema que está longe de ser resolvido. Coisa que Encarnación, que é uma cidade turística, é uma cidade de praia, isso não acontece. Nas 2 viagens que a gente fez para Encarnación, a gente encontrou exatamente um morador de rua, 0 drogados na rua, 0 abordagens mais agressivas e uma segurança espetacular. Claro, a gente sabe que não, o resto do Paraguai nem sempre é assim. Existem lugares mais perigosos, mas no geral, hoje em dia o Paraguai está anos-luz de segurança do Brasil. Bom, e aí agora vocês vão ver os vídeos que a gente gravou de noite em Encarnación, vocês vão conseguir ver as pessoas sentadas em cadeirinhas de praia, tomando chimarrão, com os filhos, com as crianças correndo na rua. Então, assim, é uma segurança muito grande, que é uma coisa que a gente não consegue mais fazer no Brasil, mesmo em cidades mais seguras. Sim, e é como um país deveria ser, como uma cidade deveria ser. Então a gente está dando uma volta ali pela praia e você viu o pessoal chegando com cadeirinha, chimarrão, deixando tudo assim de lado, as crianças iam andar de patinete, de bicicleta e sozinhas, sem um pai olhando, muito preocupado. Você fala, cara, uma sociedade era para ser assim, não era para ter esse medo extremo de alguma coisa acontecer. Então, a segurança em Encarnación e no Paraguai em geral é um dos pontos que nos fez mudar para o Paraguai. Bom, o quarto ponto é definitivamente a qualidade de vida. Lá, as pessoas elas têm um ritmo de vida mais lento, mais tranquilo, o que para alguns pode ser negativo, mas para a gente é extremamente positivo. Uma coisa que eu vi foi quando a gente foi numa imobiliária, a gente estava conversando, e era uma imobiliária relativamente pequena, mas com muitos imóveis, e a gente estava sentado numa mesa. E eu só pensava que daqui a pouco a gente vai ter que ir numa outra sala e vai ter que fazer isso porque vai chegar cliente, e assim, assado, e minha cabeça estava extremamente acelerada. E no fundo, os clientes chegavam, era tranquilo, não tinha essa pressa. Isso a gente viu não só na imobiliária, mas em outros comércios e outras coisas que a gente foi. Eles têm uma qualidade de vida muito melhor porque não tem esse acelero que a gente tem, que é acostumado com o Brasil. Então isso no ponto de qualidade de vida é muito, muito positivo. Sem contar também o trânsito. O trânsito em Encarnación é maravilhoso. Basicamente 10 minutos ali de carro você vai para qualquer lugar da cidade. Claro, Asunción é bem ruim o trânsito e Cidade del Este também. Esse é um dos motivos que a gente vai para Encarnación. A gente gosta de um ritmo de vida mais lento. Eu morei em Santos, ela mora em Curitiba e a gente sempre teve esse ritmo um pouquinho mais lento e é uma cidade que vai encaixar com o nosso perfil. E além disso, é uma cidade pequena, mas com muitas opções de lazer. Tem bastante barzinho, restaurante, tem shopping, tem pousadas ali do lado, que é uma cidade maior, é relativamente fácil de atravessar, embora a aduana da Argentina seja um real pé no saco. Todas as vezes que a gente passou para Posadas, a gente teve o carro revistado, mas é uma cidade também que tem outras opções de lazer, e o ritmo de vida, a qualidade de vida em Encarnación é maravilhoso para o nosso perfil. Bom, o quinto ponto é que o paraguaio ele é uma pessoa muito receptiva. E uma das grandes diferenças que a gente notou é que parece que os paraguaios eles estão felizes. Eu acho que é bem pelo ponto de ter uma vida mais tranquila e calma, eles veem a vida de uma maneira diferente, coisa que a gente não vê muito aqui no Brasil. Você não vê aquele desgosto, aquela aura de tristeza, de imposto todo dia, dificuldade na vida. É o contrário, eles estão sempre sorrindo, sempre felizes, sempre abertos a ajudar, batem papo com você em qualquer oportunidade que você tenha, mesmo você não sabendo 100% da língua. Então, assim, a recepção que a gente teve foi incrível, foi maravilhosa mesmo. Além de bater papo com você, você vê uma certa vontade do paraguaio de te ajudar. Claro, você é um estrangeiro, está trazendo dinheiro, vai trazer oportunidades e vai somar com a cidade. Muitas pessoas que a gente conversou, a gente falou, estamos vindo para Encarnación, vamos mudar para cá, morar aqui. E muitas pessoas, não, olha, eu conheço uma pessoa que aluga imóvel e eles conseguem um preço melhor que imobiliária. Quando a gente conversou com o vendedor de carro, ele falou, olha, eu te ajudo nessa parte de banco, se você precisar financiar, eu te ajudo com a parte de documentação relativa ao carro, no caso. Então, todo mundo quer te ajudar, claro, existe um interesse financeiro,
Mas é bem diferente aqui do Brasil, que você precisa resolver um problema e você tem que correr muito atrás de alguém que consiga resolver esse problema ou pagar um valor bem alto, contratando uma empresa especializada para resolver aquele seu problema. No Paraguai é todo mundo muito prestativo e eles querem fazer negócio com você. E além disso, nessa última viagem que a gente fez, a gente percebeu que, cara, existe um interesse internacional no Paraguai em Encarnación. Então, não são só brasileiros, tem gente do mundo inteiro indo para lá. E isso é uma coisa muito boa, porque você vai acabar conhecendo diversas culturas e fazendo negócio com pessoas de diversos países. E o sexto e mais importante ponto que nos fez querer mudar para o Paraguai é o custo de vida. Quando a gente fez a nossa última viagem para o Paraguai, a gente já tinha constatado que era 30% mais barato morar no Paraguai do que morar no Brasil. E além disso, o Paraguai ele tem uma moeda muito mais estável. O Guarani no ano passado foi a moeda que mais se valorizou da América Latina, tanto em relação ao real quanto em relação ao dólar. Então, para quem quer proteger seu patrimônio perante a inflação brasileira e um manicômio econômico que está acontecendo no Brasil, é uma das melhores oportunidades. Mas como esse custo de vida se traduz para a realidade? O preço dos aluguéis em Encarnación e no resto do Paraguai é bem mais baixo em relação ao Brasil. A gente visitou também diversas imobiliárias, como a gente citou nos outros vídeos, é muito fácil de alugar, também é muito fácil de ser despejado, por isso que é mais fácil de alugar. Então você tem essa menor burocracia aliada a um menor custo. Veículo também. Veículo novo no Paraguai tem veículo 0 km começando de $11.000, muito mais completo que o Kwid brasileiro ou que o Mobi. Claro, tem que ter crédito dentro do Paraguai, mas mesmo assim é muito mais barato. E nem vou falar de veículo usado, porque ofereceram para a gente já sair de lá com uma Mercedes, tudo bem, 2008, por $4.000. Falou, não, você pega, a gente dá um permisso para você andar com esse carro e já sai dirigindo. Então o custo de vida é menor e também nem citei a questão dos bens de consumo, que você pode comprar todo tipo de eletrônico, roupa e coisas do dia a dia com um custo bem menor em relação ao Brasil. Aqui a gente tem esse manicômio tributário, tá tudo aumentando de preço a olhos vistos e coisa que no Paraguai não acontece. E bom, apesar da gente ser libertário e ser contra ficar pagando imposto para o Estado, a gente tem que se adequar como que é o mundo de hoje em dia, né? E o Paraguai ele se encaixa perfeitamente nisso, porque você tem impostos que são aceitáveis. É muito diferente daqui do Brasil, que você não sabe nem qual imposto que você vai pagar amanhã ou quantos que vão sair do seu bolso todo santo dia para você pagar o gigantesco Estado brasileiro. Então, assim, em questão de, infelizmente, a gente tem que pagar imposto, lá é muito mais aceitável os impostos que você vai pagar e é muito claro o que é que você vai pagar de imposto. Não tem tanta burocracia, então é mais transparente os impostos que você vai pagar. Sim, e além dos impostos serem aceitáveis, como a gente citou nos nossos últimos vídeos, você só vai pagar imposto de renda em cima daquele valor acumulado todo ano. O que você gastar é totalmente dedutível, ao contrário do nosso Brasil. E para aqueles que querem saber mais qual é o verdadeiro custo de vida dentro do Paraguai, a gente montou uma planilha. Essa planilha ela está totalmente customizável para as 3 cidades, as 3 principais cidades destino que os brasileiros procuram, tanto Cidade Leste, quanto Assunção, quanto Encarnación, e a gente colocou diversas variáveis nessa planilha para você ajustar o seu custo de vida caso queira morar no Paraguai. E para quem quiser adquirir essa planilha por uma bagatela de R$ 14,99, vai estar aqui na descrição o link da planilha. Caso você não goste da planilha, você tem 7 dias para pedir o reembolso e receber o seu dinheiro de volta. Eu acho que vai ser muito difícil você não gostar, porque é uma planilha muito completa e você vai ter plena noção de quanto é que você gasta aqui no Brasil versus quanto você vai gastar no Paraguai em 3 estilos de vida, mantendo seu padrão de vida, um padrão médio e aumentando o seu padrão de vida. Isso, como o Lucas disse, nas 3 cidades do Paraguai que os brasileiros mais estão procurando. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esqueça de dar o like, se inscrever no nosso canal. De agora em diante, como a gente vai estar no Paraguai, vai ter muito mais conteúdo focado no Paraguai para principalmente você que também está cansado do Brasil e do Estado brasileiro nas suas costas todos os dias. Então é só ficar de olho, cada vez mais vai vir mais conteúdo para vocês. E para finalizar, a gente gostaria de agradecer os nossos membros que têm apoiado o nosso canal, o Igor Melo,
o Canil Romerânia, o Charles Koch e o João Carlos, que vem apoiando o nosso projeto de trazer mais liberdade, de mostrar o Paraguai como ele realmente é. E para quem quiser se tornar membro, vai ter acesso ao nosso grupo do WhatsApp, onde a gente vai estar postando novidades e também ajudando quem quiser tirar dúvidas sobre o Paraguai e sobre esse processo de mudança de um país para outro.